dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, apertar no sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu lanço por semana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que me intrigava muito quando eu comecei a estudar JavaScript, porque eu pegava alguns códigos na internet e via que em alguns deles as variáveis eram declaradas com var, em outros deles elas eram declaradas com let e outras vezes com const, e eu não entendia muito bem qual a diferença desses tipos de declaração. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês quais são essas diferenças e explicar um conceito muito interessante do JavaScript que é um pouquinho diferente de outras linguagens baseadas em C principalmente. Vamos direto para o código. Bom, pessoal, começando aqui então com o código para explicar as diferenças entre let, const e var, eu vou começar explicando um conceito muito importante no JavaScript, que é o conceito de hoisting. Esse conceito não é muito visto em outras linguagens de programação e por isso pode causar um pouco de confusão para quem está aprendendo JavaScript. Hoisting vem do verbo hoist, do inglês, que quer dizer elevar, içar. Então, funções no JavaScript e variáveis declaradas com var, elas são elevadas até o topo do seu escopo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no JavaScript eu posso muito bem primeiro utilizar uma variável e depois declarar ela, e isso não vai retornar nenhum problema. Vamos ver aqui. Ele não só não retornou nenhum problema, conseguiu executar e ainda imprimiu undefined na variável nome. Vamos ver agora se a gente tirar essa declaração, o que o JavaScript faz. Ele me retorna um erro dizendo que não está definido. Então vejam que interessante. Por causa do conceito de hoisting, eu consigo utilizar variáveis antes de declarar. Por quê? Porque a engine do JavaScript, antes de efetivamente executar, ela pega todas as variáveis que são declaradas com var e todas as funções que tem no meu código e eleva isso até o topo do escopo. Se isso estiver dentro de uma função, isso vai ser elevado ao escopo da função. E isso é muito importante porque na maioria das linguagens o escopo das variáveis é no bloco. Ou seja, se eu declaro uma variável dentro de um for, por exemplo, ou dentro de um if, essa variável só vai valer dentro daquele bloco. No JavaScript, quando eu declaro variáveis com var, essas variáveis elas vão valer no escopo da função que ela foi declarada. Aqui nesse caso, o escopo é o escopo principal, né? Porque eu não tô separando em funções, então está no escopo principal. Então o que o JavaScript faz é o seguinte: antes de executar, ele pega, verifica, existe uma variável nome que foi declarada com var. Então o que ele faz? Ele leva a declaração dessa variável aqui para cima e executa o código como se fosse dessa forma. Percebam que o resultado é o mesmo. E uma coisa interessante disso é que ele eleva somente a declaração. A atribuição continua no mesmo lugar. Então, por isso que aqui foi imprimido undefined, porque eu não atribuí nenhum valor a essa variável declarada com var. Só que isso traz muitos problemas. Porque imagino num código muito grande, onde eu tenho muitas variáveis, ter esse escopo de função pode ser um pouco complicado e pode gerar erros muito bizarros. E para resolver isso, o ES6 ele trouxe duas novas formas de declarar variáveis, com let e com const. Basicamente, a diferença entre o var e o let e o const é que o let e o const, o escopo é no bloco.
Ou seja, vamos supor que nós tenhamos uma função chamada soma. E aí eu recebo aqui o número n. Tá? Aí aqui eu verifico se esse número n é maior que 0. Eu declaro uma variável chamada a que recebe 1. E daí eu imprimo essa variável a mais 1. Esse código aqui não faz nada, mas é só para mostrar para vocês esse conceito. E vamos chamar aqui embaixo essa função soma e passar o número 1 para ela para ser maior que 0. Tá? Então, aqui esse código vai executar e vai imprimir 2 lá no console. Ok. Agora, imagina se eu quisesse utilizar esse console aqui fora desse bloco do if. Vamos ver o que vai acontecer. Deu erro de referência dizendo que a variável a não foi declarada. Por que isso? Porque quando eu declaro uma variável com let, ela vale somente no escopo desse bloco do if. Tá? Isso vale também para declarações com const. Se eu colocasse aqui um var, isso erro não ia acontecer, ia imprimir 2. Por quê? Porque o var ele é elevado ao escopo da função. Ou seja, o que o JavaScript ia fazer? Ele ia vir aqui, ia colocar a declaração de var a aqui e ia deixar a atribuição ali embaixo. Agora, vamos ver com const. Se eu declarar const aqui, ele vai continuar dando o mesmo erro. Eu vou ter que colocar esse console log para dentro do bloco. Tá? Só que o const ele tem uma diferença em relação ao let. Apesar dos dois terem escopo de bloco, o const, quando eu declaro uma variável com const, eu estou declarando uma constante, um valor que não vai ser mudado depois no meu programa. Ou seja, se eu declaro uma variável com const, obrigatoriamente eu tenho que atribuir um valor a ela, porque eu estou declarando uma constante. Então, se eu fizer isso daqui, o JavaScript vai dar erro, dizendo que eu tenho que inicializar as variáveis que são declaradas com const. Hoje em dia, existe uma boa prática na comunidade que é sempre utilizar const, principalmente quando a gente está utilizando bibliotecas e frameworks que existem hoje em dia, como o React, o Node. É muito comum a gente sempre declarar tudo com const. Por que isso? Porque o const ele tem uma característica de só deixar imutável os dados primitivos. O que eu quero dizer com isso? Se eu declaro um inteiro, um float, um string com const, o JavaScript não vai deixar eu mudar esse valor. Ou seja, ele vai tornar essas variáveis imutáveis. Elas não vão poder mutar ao longo do meu programa. Agora, quando eu declaro arrays e objetos que não são tipos primitivos da linguagem, eu consigo mudar os seus atributos. Ou seja, eu consigo muito bem declarar um array vazio e lá pelas tantas no meu programa dar um push de um valor desse array. Percebam que aqui eu não estou mudando essa variável. Eu estou mudando os atributos que tem dentro dela. Mas a referência para esse array continua a mesma. Vamos imprimir aqui, vamos ver o que acontece. Ele imprime normalmente. A mesma coisa com objetos. Se eu declarar aqui um objeto e colocar uma propriedade nele chamada A, atribuir o valor 1, e uma propriedade chamada B, atribuir o valor 2, aqui embaixo
eu posso simplesmente, então vamos mudar aqui o nome para obj, né? Então aqui eu posso simplesmente mudar um atributo de dentro desse objeto sem problema nenhum. E o JavaScript ele vai executar normalmente. Então lembre-se, quando vocês estiverem codando, sempre utilizem const. Quando não for possível utilizar const, como por exemplo, eu tenho um for aqui e aqui dentro eu tenho que declarar uma variável i. Eu não vou poder declarar com const porque eu vou ficar mudando o valor de i. E vai ser de um tipo primitivo da linguagem. Então eu uso o let para fazer essa declaração. I igual a 0, enquanto i for marque 0 e mais, né? Opa, não ali. Mais. Então, quando eu não puder utilizar const, eu utilizo let. O var, ele quase nunca é utilizado por causa dessa questão do hoisting. E isso pode causar problemas, como eu falei antes, bizarros, que é muito difícil de a gente entender, porque o JavaScript ele não retorna nenhum erro. Então espero que vocês tenham gostado. Esse conceito é bem importante do JavaScript e quando a gente entende ele, isso pode fazer a gente economizar muito tempo com possíveis erros. E no mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir esse vídeo, de comentar. É isso aí.